Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. Neste episódio, contamos com a participação de Renato Lessa e Rosana Colbines, coordenadores do Centro Primo Levi, dedicado à obra e aos temas do escritor, um dos maiores intelectuais do final do século passado, e organizadores do livro Mundos de Primo Levi, recém-lançado pela editora PUC-Rio, em parceria com a Numa Editora. Rosana é professora associada do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio, mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade de Chicago. Renato Lessa é mestre e doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor da pós-graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional e da pós-graduação em Filosofia da PUC-Rio. Contamos ainda com a presença do professor Frederico Coelho como entrevistador, professor adjunto do Departamento de Letras da PUC-Rio e da pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade do mesmo departamento. Fred é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Literatura Brasileira pela PUC-Rio. Renato e Rosana conversam com Fred sobre a perspectiva do pensamento e da prática intelectual de Primo Levi. O escritor, químico judeu-italiano, foi responsável por produzir importantes trabalhos sobre o Holocausto e a vida em um campo de concentração. A interdisciplinaridade de sua obra perpassa diversas áreas, entre elas o direito, a literatura, a política e a química, e destacam a importância cada vez mais presente dos escritos de Levi, no contexto contemporâneo, em que presenciamos o aumento do fascismo e do negacionismo histórico-científico. Fred, Rosana, Renato, é um prazer tê-los conosco. Fred, o microfone é todo seu. Obrigado. Bom, olá Rosana, olá Renato, prazer conversar com vocês, né? Vamos bater aqui um papo sobre o livro Mundos de Primo Levi, organizado por vocês dois, lançado pela editora PUC em parceria com a Numa Editora. E acho que antes da gente falar do livro, seria um pouco importante assim, para o nosso ouvinte, né, saber um pouco quem é esse personagem que a gente vai falar aqui ao redor dessa conversa, né, de trajetória tão rica que é o Primo Levi. Uhum. Bom, Primo Levi na verdade, um dos maiores intelectuais do final do século passado, na segunda metade do século passado. Ele nasceu em Turim, em 1919, e faleceu em 1987 também em Turim, saindo da vida voluntariamente, para colocar a coisa desses termos. E tem uma trajetória extremamente interessante. Ele, na verdade, é de origem judaica, né, ligado à tradição judaica do Piemonte italiano, uma família judaica, mas muito laica, mas, ao mesmo tempo, muito mergulhada numa tradição humanista e de cultura científica ao mesmo tempo, que despertou nele, desde cedo, uma curiosidade científica pelo mundo impressionante e uma decisão desde o início da vida, quer dizer, desde que se percebe como sujeito, né, de organizar uma espécie de arte da memória. Ele tinha uma capacidade mnemônica inacreditável, né, quase que igual a do Funes, o Memorioso, do Borges. Né? É impressionante. E sem essa memória teria sido impossível escrever os relatos que ele fez sobre o campo de extermínio. Né? Bom, a trajetória acadêmica dele, ele é químico, né? Ele é um dos últimos italianos judeus a conseguir entrar na universidade. Ele entra em 36 no Instituto de Química, em 38 vem as leis antijudaicas que proíbem a entrada dos judeus na universidade, mas permitem que os que lá já estavam pudessem continuar. Ele é laureado, acho que em 39, 40, por aí, em Química, e no diploma dele aparece Primo Levi, químico de raça hebraica. Quer dizer, ele inaugura exatamente essa marca, químicos de raça hebraica. Está escrito no diploma, enfim. Isso é uma marca importante, né? E vive, portanto, o antissemitismo italiano, quer dizer, que vai se radicalizar muito a partir dessa época, a partir de 38, e tendo essa retaguarda humanística muito forte, ele acaba, junto com os companheiros de geração, se vinculando a um movimento antifascista, ligado a um movimento chamado Justiça e Liberdade, criado por um bravíssimo liberal italiano chamado Piero Gobetti. É uma tradição política na Itália que deu figuras muito interessantes
talvez a mais famosa tenha sido Norberto Bobbio, né? A ideia de um socialismo liberal, né? Que era um socialismo não comunista, não marxista, e de um liberalismo que não era só o liberalismo no sentido jurídico, né? Tentativa de juntar princípios da liberdade e da igualdade, um movimento muito interessante. Primo Levi é ligado a esse Partido da Ação, ou Justiça e Liberdade, e participa de um grupo de guerrilha romântico, ele mesmo vai dizer, que mal armado, romântico, totalmente despreparado, que acaba sendo capturado nas montanhas perto de Turim. Com isso, ele é levado para um campo de internamento perto de Módena, e daí, alguns meses depois, ele vai num comboio com cerca de 900 pessoas para Auschwitz e sobreviveram cerca de 20 desse comboio. Né? E exatamente o período que ele passa em Auschwitz, de fevereiro de 44 a janeiro de 45, é o período que serve de experiência originária para a escrita do seu primeiro livro, que vai ser publicado em 47, que é Isto, um Homem. Né? E que é um livro muito, muito curioso, porque, ao mesmo tempo em que ele está baseado no certo testemunho da experiência vivida no campo de extermínio, né? Ele fica num campo satélite, trabalhando como escravo, num comando químico, né? E exatamente por ser químico, ele consegue ter condições melhores de sobrevivência, porque, num dado momento, ele faz um concurso para trabalhar como químico no laboratório do campo, uma coisa completamente surrealista, né? E isso, portanto, protege ele do segundo inverno, dá condições para que ele possa resistir. Então, o primeiro livro é Isto, um Homem, parte dessa primeira experiência, mas, ao mesmo tempo, é um livro que não pode ser entendido só como puro testemunho, porque, primeiro, ele tem uma pretensão de universalidade, né? É Isto, um Homem, e não Memórias de Auschwitz, como, por exemplo, a edição americana optou por designar, né? Quer dizer, Survival in Auschwitz, né? Quer dizer, descaracteriza completamente a pegada. A pegada dele é geral, antropológica, o homem, né? Isso é um homem, como seu, quer dizer, companheiro de infortúnio, Roberto Antelme, que também ficou preso em Buchenwald, e quando sai escreve um livro publicado também em 47, chamado A Espécie Humana, quer dizer, sem combinar. Quer dizer, os dois dos grandes escritores da Shoah, né, contam a experiência do campo a partir de uma perspectiva genérica. É a humanidade que está envolvida nisso. Quer dizer, são judeus, evidentemente, há o antissemitismo, estamos aqui porque somos judeus, mas a experiência vivida ela tem uma dimensão humanitária, que abrange, interessa a humanidade inteira, essa experiência. Então, eu acho que isso é muito interessante. Acho que pode ser um bom começo de conversa nosso, né? Porque o livro foi recebido por gente como Italo Calvino, que reconheceu imediatamente no livro talento literário, e não apenas o que o Elie Wiesel depois vai chamar de literatura de testemunho. Eu não gosto, quer dizer, acho que existe uma literatura de testemunho que é fundamental, ela é heróica, tudo que a gente puder dizer de bom vai ser pouco. Mas ali tem o que eu chamo, nas coisas que eu tenho escrito, de sobrepasso do testemunho, que é o quê? O apuro formal, a busca da forma, por uma razão muito simples. Né? Auschwitz é o mundo informe. Então, a tentativa é de dar forma ao que não tem forma. Então, há uma busca da forma. Então, essa forma ela é poética, essa forma ela é aforística, essa forma é descritiva, essa forma usa de truques de fragmentação para instigar, para provocar o leitor, interpelar o leitor, trazer o leitor para dentro do texto. Quer dizer, não tem uma forma padrão. A mesma coisa a gente encontra na Charlotte Delbo, uma sobrevivente também de Auschwitz, uma comunista italiana, sobrevivente, escreveu 3 livros geniais sobre Auschwitz, reunidos num livro chamado Depois de Auschwitz, e é isso também, quer dizer, poesia, depois vai para o aforismo, vai para a descrição, vai para a memória, porque não há forma. Né? Então, Levi, sobretudo Levi e Delbo, foram obrigados a ir para a literatura. Né? Na verdade, foram para a imaginação literária para poder fazer valer o realismo. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a ficção a ficção é a condição de transmissão da realidade. Renato, então, por isso que eu acho que ele é grande, né? Eu acho que isso marca a grandeza dele. Renato, se você me permite, acho que você tocou num ponto super forte agora. Bom, é a Rosana quem está falando aqui, Rosana Calvines. E eu acho que talvez valeria a pena, né? Pensei agora, ler um trechinho do Antelme e um trechinho do Primo Levi para a gente ouvir, né, um pouco essa escrita nesse lugar que você aponta aqui, que é o lugar da imaginação, né? Essa tensão entre a imaginação e o testemunho.
Diz lá o prefácio do Roberto Antelmo. Há 2 anos, nos primeiros dias após nosso retorno, fomos todos, creio eu, tomados por um verdadeiro delírio. Queríamos falar sem fim ouvidos. Disseram-nos que nossa aparência física já era por si só bastante eloquente, mas acabávamos de voltar, trazíamos conosco essa memória, nossa memória e experiência ainda viva, e experimentávamos um desejo frenético de contá-la exatamente como ela se passara. Entretanto, desde os primeiros dias, parecia impossível superar a distância que descobríamos entre a linguagem de que dispunhamos e essa experiência que, na maior parte dos casos, ainda operava em nossos corpos. Como nos resignarmos a não tentar explicar como chegáramos àquele estado no qual ainda estávamos? Contudo, era impossível, mal começávamos a contar, sufocávamos. A nós mesmos, o que tínhamos a dizer principiava, então, a nos parecer inimaginável. Essa desproporção entre a experiência vivida e o relato possível apenas veio a se confirmar com o tempo. Lidávamos, então, com uma dessas realidades que dizem superam a imaginação. Doravante, era claro que tão somente pela escolha, ou seja, ainda pela imaginação, poderíamos tentar contar qualquer coisa. Não é? E no prefácio do Primo Levi, curtinho, né? Sou consciente dos defeitos estruturais do livro e peço desculpas por eles. Se não, de fato, pelo menos como intenção e concepção, o livro nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar aos outros, de tornar os outros participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Daí o seu caráter fragmentário. Seus capítulos foram escritos não em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. Né? Então, muito bonita, né, essa relação entre a necessidade do relato, a impossibilidade do relato, e a única possibilidade do relato através da ficção, da imaginação, né, da recomposição dos fragmentos, num modo de apresentação, né, que de alguma maneira pudesse também enlaçar os leitores, né, ou mesmo a inquietude, né, do nosso presente como leitores às interpelações que esses autores nos lançam lá de trás. Né? Então, o trabalho da memória enlaçada à imaginação é fundamental, não é? Para criar esses modos de apresentação, não é? Em que a gente se sinta também como leitores concernidos, não é? Por aquilo que a gente está lendo. Então, acho que o Renato toca num lugar importante da gente sublinhar nessa conversa. Não, isso aí só que vocês falaram de cara, né? Só com uma pergunta sobre uma trajetória resumida do Primo Levi já daria 5 podcasts nossos aqui, né? Esse debate é sensacional, né? Realmente, da utilização da ficção, né? E a gente podendo pensar que a ficção, ao contrário do que dizem como o Saer, né? O escritor argentino coloca, né? A ficção não é o contrário da verdade, mas sim a ampliação, né? Das ideias de verdade possíveis, né? Já dá uma conversa infinita aqui entre a gente. Gostaria de ficar horas falando sobre isso. Mas acho importante, né, a gente também falar um pouco da origem desse livro. Né? Esse livro ele é fruto de um colóquio que vocês realizaram na PUC, no centenário, né, do Primo Levi, não é isso? E queria ouvir centenário do nascimento. Isso. Foi em 2019, né, Renato? Em setembro de 2019 a gente realizou esse colóquio. E aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre, né, tanto o colóquio como a ideia, provavelmente já no colóquio, né, pela qualidade que a gente vê das falas e tudo, de como foi a passagem do colóquio, a criação do colóquio, né, e a ideia depois do livro. Acho que a gente pode fazer um bate-bola aqui, né, Renato, sobre a relação desse colóquio também com uma exposição anterior, não foi? Em 2015, que aconteceu no Centro Primo Levi de Turim, chamada também Mundos de Primo Levi, né? A gente, de alguma maneira, herda essa rubrica ao pensar esse colóquio na PUC, mas se você quiser reiniciar, Renato, depois eu sigo aí. Não, só talvez uma referência inicial, né? Quer dizer, na verdade, esse colóquio está ligado a uma série de iniciativas e de ideias que eu e Rosane vivemos discutindo há muito tempo, e talvez a mais importante delas seja a criação na PUC de um centro de pesquisa ligado à obra do Primo Levi, que ele foi criado, já está criado, enfim, formalmente, e cabe-nos agora, né, desenvolver, e você, Fred, inclusive,
faz parte dessa conspiração, né? Quero muito. Criar um centro Primo Levi, né, que capaz de reunir pesquisadores brasileiros no primeiro momento, concernidos com a obra do Primo Levi, e explorar também as conexões internacionais que nós temos, né? Quer dizer, eu acabei criando ao longo do tempo uma conexão bastante forte com o Centro Primo Levi de Turim, que é o primeiro centro com esse tipo de característica, que tem, enfim, todo o arquivo bibliográfico do Primo Levi, né? E em Turim, então, tem toda uma inserção na comunidade hebraica turinesa, na comunidade também da memória da resistência antifascista, né? É uma outra configuração. Lá eles têm uma centralidade muito grande. E nos dão um apoio substantivo, quer dizer, no sentido de ideias e de estímulo. E eu tinha já há muito tempo, né, a ideia de criar no Brasil uma cátedra Primo Levi, né? Tentei fazer isso na Biblioteca Nacional, quando estive lá entre 2013 e 2016. Chegamos a fazer uma conferência Primo Levi lá, com a vinda do diretor do Centro Primo Levi, o Fábio Levi, que é autor do ensaio de abertura do livro. Esteve conosco, inclusive, né? Fez a conferência de abertura. Exatamente. Mas aí o governo ao qual eu pertencia caiu, foi deposto em 2016, né? Eu, evidentemente, saí da Biblioteca Nacional, porque era aquele governo que eu pertencia, não o que veio. E quando vim para a PUC, as primeiras coisas que eu fiz foi conversar com a Rosana. Rosana, eu acho que a PUC é um ambiente mais interessante do que a Biblioteca Nacional para criar um centro de pesquisa, porque aqui a gente tem, primeiro, vários cursos, uma possibilidade de interação interdisciplinar extraordinária. Quer dizer, a coisa já começa. Eu sou professor do Departamento de Direito, professor da pós de Direito e Filosofia, Rosana está lá na Letras, né? Tá, então, veio gente da Química que ajudou a gente a montar o colóquio. Então, a gente já começa, pessoal de design que gostou do projeto e que está desenvolvendo a forma importante, né, para o Primo Levi, né? A forma que a coisa tem. Então, a universidade nos acolheu. Acolheu no Instituto de Humanidades, criando esse centro, nos acolheu na área de publicações, tanto pela editora quanto também pelo Maxwell, que coordena a organização e publicação das revistas. Estamos bem acolhidos aqui. Acho que esse é um bom lugar para a realização dessa ideia genérica que eu tinha, que a Rosana também está próxima disso pelos interesses acadêmicos que ela tem, pela tese de doutorado belíssima que ela fez, enfim, tem tudo a ver com isso também, né? Nós acabamos convergindo com isso. E o colóquio, né? Ele aproveitou a data de 2019, que é a data do centenário. E como eu havia estado em Turim 3 anos antes, vendo a exposição que a Rosana chamou a atenção, Mundo de Primo Levi, e sendo já amigo do Fábio Levi, que é Levi, mas não tem nada a ver com a família. Os Levi italianos, os judeus Levi italianos, são como, sei lá, os Silva, uma coisa. Não, sem brincadeira, é um nome bastante comum, Levi no mundo judaico italiano. Então, não tem parentesco. Então, nós trouxemos o Fábio Levi, né, como presidente do Centro Primo Levi, e achamos que isso daria uma internacionalização no colóquio e também mostraria que a gente está apostando numa dimensão de conexão internacional, né? O consulado italiano nos apoiou, foi ele que viabilizou a vinda do Fábio, né, e o Instituto Italiano de Cultura. Quer dizer, portanto, criamos já uma pequena parceria e eu acho que a gente pode explorar para eventuais, por exemplo, apoios para tradução, para edição de livro. Enfim, é uma interação que foi boa e que a gente pode vir a explorar. Então, foi isso, foi uma junção dessas coisas todas, dessa pequena história, né, com o ambiente da PUC, com a presença de gente interessada na PUC, né, na obra de Primo Levi, com a participação de colegas nossos levianos, né, de outras instituições, né, a Ana Bacevi, que estava na UERJ nessa época, que também foi muito importante na organização do colóquio, né, o André Lombardi, da UFRJ, do Instituto de Letras da UFRJ. Enfim, criamos um réseau, o Davi Pessoa, da UERJ, que é o Aislan Camargo, né? Enfim. E outros que vieram depois, o Maurício Santana, entendeu? O Márcio Seligman Silva. Né? Quer dizer, a gente que está sabendo da nossa existência e que, aos poucos, vai juntando. Então, o colóquio foi, independentemente do conteúdo, que a Rosana pode falar disso melhor que eu, quer dizer, porque compôs o livro comigo, né? O evento em si, ele é deflagrador. A gente imagina ele como deflagrador. E, para já, ele gerou um livro sobre o qual a gente está falando, e gerou também uma revista, uma periódica, intitulada Urbinek, que é um personagem do segundo livro do Primo Levi, A Trégua. É o menino que Primo Levi encontra em Auschwitz, um menino mudo, enfim,
completamente sequelado, handicapped, enfim, mudo e disforme. E é uma passagem fortíssima da Trégua, logo no início, e é o momento em que o Primo Levi diz que Urbinec sobreviverá, quer dizer, Urbinec morreu, acabou, né? É um bimbo de Auschwitz, né? Quer dizer, um filho de Auschwitz, mas eu vou falar por ele. É a hora que ele se lança literariamente como o testemunho não só do que ele viveu, né? Mas dos outros, que, segundo ele, foram os que viram tudo. Né? Os que viram tudo são aqueles que não ficaram vivos para contar, porque quem ficou vivo para contar, por definição, não viu tudo. Né? Foi poupado do momento final. Né? Se ele diz com toda a clareza. Né? Essa é uma marca então, tão forte, né, Renato? Fortíssima. Aí esse nome assim, é super populoso, né? A quantidade de nomes, pequenos personagens. E muito uma diferente, panóplia, né, desse relato do grande eu, né, heróico que sobreviveu às atrocidades e volta para contar. Né? Esse modelo da epopeia grega está inteiramente ausente na narrativa isso que a Rosana está falando é fundamental. É isso. Ele não é ele contando. São os outros falando. Ele dá voz aos outros, dá voz o tempo todo isso, né? E assim, então, se a gente pensar isso também, né, Renato, quer dizer, em que medida essa escrita dos pequenos outros, né, que vão surgindo, a maior parte deles mortos, né, portanto, uma escrita povoada, né, dessas aparições, né, uma paisagem de desaparecidos aparece ali naquele livro. É muito forte essa ideia, né, de uma escrita que opera, de fato, contra a solução final. Eu penso nisso muitas vezes, né, quer dizer, essa solução final, né, o genocídio integral, o apagamento das provas, não é, o apagamento dos vestígios, né, em que medida o Primo Levi, Renato trabalha isso muito bem em vários dos seus ensaios, né, que medida o Primo Levi, de maneira fragmentária, na sua escrita, vai compor, né, com essas pequenas presenças, vai fazer falar esses vestígios, né, um a um, né, de maneira que uma história possa ser contada e ouvida, né, e transmitida, né, sobre a qual a gente possa refletir também hoje. Né? Então, acho que isso tem uma força imensa, né, contra a própria operação de apagamento integral, né, de abolição das provas, esse gesto, né, de escrita, de fazer valer. Né? Eu fiz Diga. Desculpa, Rosana, desculpa te interromper. Não, eu fiz uma pequenina pesquisa, óbvio, antes da gente conversar e para escrever a orelha do livro, que, aliás, tive imenso prazer, né? E eu vi que, na época, né, a grande editora italiana, Einaudi, não quis publicar, achando que era muito recente. Isso. Então, isso que vocês estão dizendo é muito importante, né? De como que foi fundamental, a publicação em 47 por uma outra editora menor e de como era ainda muito forte, né, a percepção disso tudo que vocês estão dizendo, da importância de um testemunho como esse, não sobre si, mas sobre aquilo que, né, que está dito, está dito sobre a questão da condição humana, como o Renato colocou. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho disso, né? O Renato já trouxe algo, e a Rosana também, fundamental, né? Que está na própria perspectiva, digamos assim, do pensamento, da prática intelectual do Levi, a interdisciplinaridade. E o seminário, né? Ele é a prova disso, né? A gente tem pessoas, como disse o Renato, de direito, de filosofia, de literatura, tem a relação com a química, poderia ter também uma perspectiva antropológica, né? Tem a questão da política. Então, óbvio que a pergunta, né, que eu vou colocar agora para vocês, a pergunta não, né? A proposta, para vocês falarem um pouco, é incontornável, né? Do impacto, assim, cada vez, isso é até triste de falar, né? O impacto cada vez maior e mais importante da obra do Levi no contexto contemporâneo que a gente vem vivendo, né? Seja pelo lado do nosso métier profissional, né? Do estímulo a essa interdisciplinaridade a partir de uma perspectiva de pensamento, de renovação mesmo, né, dos nossos campos, e, ao mesmo tempo, o impacto dessa obra a partir das situações completamente limites, né, que a gente vem vivendo no nosso contexto, não só brasileiro, né, mas no contexto, enfim, Não, eu acho que isso aí, Fred, é uma coisa fundamental. Tem um traço da obra do Primo Levi que eu acho que é estruturante, que é a descoberta do valor da impureza. Tá? Que é uma coisa que ele descobre no laboratório, como químico, né? Fazendo uma experiência lá com elementos com elementos que não se combinavam e com elementos que se combinavam. Né? E como é que a combinação dava a ver resultados imprevisíveis. Né? Então ele começa a desenvolver com relação à química, vê na química uma defesa da impureza no mesmo momento que sai
sai o Estatuto da Raça, que defende a pureza racial italiana. Então ele se define, ele percebe que ele também é um impuro. Eu sou um judeu, eu sou um impuro. Mas a impureza é a vida vem da impureza. Então há uma defesa da impureza, né, no argumento do Primo Levi, que eu acho que é um fundamento metafísico do antifascismo dele, certo? O horror ao fascismo tem a ver com a obsessão fascista de purificar as coisas, né? De organizar as coisas, de definir poder, a forma de poder total. E há duas proposições dele, só para fechar esse ponto, né, que eu acho que são estruturantes. Uma delas é quando ele diz que todos nós temos relações, quer dizer, de estranhamento diante de pessoas diferentes, né? Isso está na nossa alma, isso é normal, digamos assim, uma percepção do diferente, do estranho, né? O problema é quando isso se transforma na ideia, quando isso adere à ideia de que todo estrangeiro é um inimigo, né? A passagem doutrinária para a ideia de que todo estrangeiro é inimigo. E, segundo ele, essa definição do estrangeiro como inimigo é a porta aberta para o campo de extermínio. É essa posição que autoriza o fascismo e o campo de extermínio, né? E a outra proposição que é interessante também, para trazer para essa questão que você põe, da utilidade dele para os tempos que correm, é a ideia de que o fascismo não é um regime datado historicamente finito. Toda época tem o seu fascismo. Ele diz isso num texto muito interessante. Algo né? que Humberto Eco então, também, de alguma maneira, vai retomar. Mas põe isso de uma maneira muito forte, e o fascismo pode estar presente quando destroem. Aí parece que ele viu certos lugares, né? Destruição da educação, da cultura, da ciência, da imprensa, a difusão da mentira. Né? Você não precisa ter o óleo de rícino, o arame farpado, a câmara de gás. Né? Você pode ter outras manifestações fenomênicas que desorganizam a vida comum. Claro. E, no fundo, qual é a utopia do Primo Levi? É um mundo assim, sem classe, é um mundo imaginário? Não, a utopia dele é você chegar em casa de noite, encontrar sua comida quente, entendeu? Encontrar os filhos, os amigos, a mulher, sei lá, o familiar. Né? E como é que o fascismo destrói o familiar? Né? O fascismo e o campo, né? Que destroem a ideia do familiar. Então, acho que isso é muito interessante. Quer dizer, que há uma potência discursiva, né, que pode ser aplicada para outros contextos que não são o contexto historicamente imediato do campo. De né? alguma maneira, essa ideia da impureza se conecta com uma outra imagem importante para o Primo Levi, que é a ideia da zona cinzenta. Né? Então, eu acho que isso também opera ali, né? Está na própria pergunta, é isso um homem? Né? Que não se refere tão somente aos perpetradores, né? Fascistas, nazistas. É isso um homem também, né? Muitas vezes é o próprio narrador, é o próprio Primo Levi, né, que se auto-pergunta, é isso um homem? Né, que diante de uma torneira, né, Renato, naquela cena importante, é isso um homem, né, em que, enfim, ele vai com um grupo de prisioneiros e encontra uma pequena torneira enferrujada que goteja uma água potável, e ele ali dilata essa experiência, né, num parágrafo longo, perguntando, não é, o que fazer, né? O que fazer, o que faz um homem também nesse momento? Bebe sozinho as poucas gotas de água potável ali, divide com o seu companheiro, avisa a todos os outros prisioneiros que há um pouco de água potável ali. Né? E essa pergunta, é isso um homem, ressoa nessa zona cinzenta. Quando o imperativo é sobreviver, eu primeiro, eu segundo e eu terceiro. Né? Ele, na verdade, acaba escolhendo o caminho do meio e avisa apenas ao seu colega Alberto, né? Que estava o grande amigo dele no campo, e os dois dividem aquela pouca água que existia. Meia gota para cada um. Ele relata eles caminhando de volta, né? Ao dormitório, né? Como ele precisa enfrentar a face, né, interpeladora de um outro prisioneiro que percebeu, né, que o que tinha ocorrido, né, que ele e todos os demais tinham sido excluídos, né, daquela notícia da água potável, e isso assombra o Primo Levi ao longo da vida, né, essa água não dividida, né, com os demais. Então é muito interessante essa zona cinzenta, ela é muito nuançada, né, esse ensinamento da escrita do Primo Levi, eu acho, né, de que mesmo nas situações mais extremas, em que é claro que uns matam e outros morrem, né, ainda assim é preciso ler em filigrana, né, perceber, não é, que de fato a realidade pode ser decomposta e decantada de muitas maneiras, não é, que há muitas nuances em cada uma dessas situações,
E acho isso assim admirável e para o nosso tempo é muito relevante, né? A gente, de alguma maneira, aprender a ler, né, esse mundo cheio de iniquidades e violência também com esse espírito de decantação, né, muito detida, né? É de cada cena, né, que coloca o ser humano à prova. Acho que essa é a grande força da obra, né, que vocês estão trazendo nesse livro, nessa passagem, como o Renato, você e o Rosana estão falando, né, a linha tênue entre o estranhamento e o enfrentamento, né, como o fascismo consegue botar, né, o estranhamento que é natural de todos nós que vivem em comunidade para a lógica do enfrentamento permanente, né. Para a gente encerrar nossa conversa, já que o nosso podcast é breve, né, queria que vocês, aquela pergunta clássica de quem está lançando o livro, queria que vocês destacassem, assim, se quiserem, se acharem que vale a pena, né, um aspecto desse livro que é muito rico, né, assim, não só recomendo aos leitores, né, porque eu estou envolvido fazendo a orelha do livro, mas porque realmente, né, são ensaios de extrema qualidade, de muito apuro, né, não só textual como intelectual, para os tempos contemporâneos, de pessoas que trabalham com essas questões há muito tempo, né, e queria que vocês falassem alguma coisa assim, final de destaque, né? O que vocês recomendam para os leitores? Óbvio que aquela pergunta cabotina, né? Tipo, como é que eu vou recomendar o livro que a gente está organizando? Mas algum destaque da força, né, desse livro que está sendo publicado, né, agora e que, repito, para quem está ouvindo, ele é de extrema importância. Ele não é um livro para especialistas, né? Ele é um livro para pessoas interessadas em pensamentos, né, de tolerância, de provocação, né, de reflexão em tempos críticos, né? Eu recomendaria a Orelha. A Orelha é muito interessante, né, Rosana? Começar pela Orelha, é sempre bom começar pela Orelha, né? Porque o autor da Orelha está implicado, ele não pode mentir, né? Ele pode ser processado no Procon depois, né? Você tem a Orelha, depois ler o livro não tem nada a ver com o que a Orelha diz, mas não é o caso. Não, tem. A Orelha, como diriam os antigos, lavra e dão fé. Acho que, de alguma maneira, né, Renata, esse livro acompanha, né, está afinado a essa dimensão poliédrica, né, do próprio Primo Levi e da sua produção, né, no testemunho, na ficção, enfim, na química, não é, na ciência, eu acho, na poesia, eu acho que, de alguma maneira, todos os capítulos aqui dos diferentes autores título, né? O próprio título que a gente plagiou lá dos colegas de Turim indicava isso, né? Mundos, né? Não é a obra do Primo Levi, né? Eu acho que a gente tentou reunir. Faltaram mundos, né? Quer dizer, a gente não tem um capítulo forte sobre química, não tem. Quer dizer, eu menciono os poucos, né? Fiquei curioso também, Renato, desculpa te interromper, porque eu quero depois recomendações de vocês sobre a obra de ficção científica dele, né? Ele era Pois é. Então a gente pode começar até por aí, Fred. O que não tem no livro? O que o livro não pôde incluir? A ficção científica, a fantascienza, na italiana, né? O lado químico dele a gente não pôde desenvolver, né? A poesia também não, né? A gente até convidou o Maurício Santana, mas ele tinha um colóquio no México na mesma semana, acabou não podendo. Então, o poliedro, na verdade, é um poliedro aberto. São muitos lados, né? Que tem a ver mais com cubismo na sua fase mais alucinada, né? E que o poliedro, pelo menos, tem a forma fechada, né? Ele se fecha, né? Tem um número finito de lados, né? Mas tem lado. O que está lá é plenamente justificável. Quer dizer, existem ausências injustificáveis, mas não há presenças injustificáveis. Pode começar por aí. E que bom que então, tem a parceria da revista Urbinec, né, que está sendo lançada junto com o Mundos de Primo Levi, e a produção segue, a gente continua catalisando através da revista. Então, por exemplo, temos lá de abertura, vamos bater uma bola, Rosana, para ver se nossa memória conjunta lembra dos capítulos todos. Há lá um texto de abertura do Fábio Levi sobre a ideia de diálogos, que é uma coisa que o Primo Levi praticou, né? Ele recupera também algumas entrevistas do Primo Levi ao longo da vida. Ele era muito bom de entrevista. Ele era um grande entrevistado do Primo Levi, era uma outra faceta dele. E a gente publicou em bilíngue, porque o Fábio fez a leitura em italiano, certo? Com a tradução paralela, né? Feita pela Alessandra, né? Foi uma coisa muito bonita. Então, publicamos as duas versões. Depois temos o texto do Aislan. Do Aislan Camargo Macieira, né, que vai refletir sobre a recepção do Primo Levi do Brasil, vai voltar a todas essas traduções, como é que ele foi chegando, não só no Brasil, como na América Latina, faz um trabalho
meio de arquivo, né? Importante de Isso recuperar essa importante memória. ver, né, Rosana, como é que entrou no Brasil, né? Quem começou, quem publicou, quem traduziu. Quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? A Rocco foi a primeira a publicar, né, em 80 e tanto. Né? E não Acho que temos 88, nenhuma outra 89. tradução ainda de Isso, um Homem, desde a primeira. Né? Desde a Isso primeira, é muito impressionante. exatamente. Né? É. E depois a gente Depois vem temos... com a Débora Danowski, não é isso? Professora da casa. Isso, da filosofia. Que vai falar da zona cinzenta, justamente, né? Do negacionismo, do genocídio ambiental. Quer dizer, ela vai fazer aí uma faz uma ponte, né? Ela tem trabalhado muito sobre negacionismo, a Débora. E aí, gostando do Primo Levi, a gente, não, então por que você não tenta juntar as coisas? E ela fez um texto muito interessante, chamando a atenção para o negacionismo, numa época em que o negacionismo já estava larvar, né? E depois com a pandemia, né? Acho que a coisa ficou mais relevante ainda, né? Depois, Rosana, tivemos o texto do Maurício Rocha, do Joel Birman antes, que vai faz um diálogo. Primo Levi com a escrita do Jorge Semprún, escritor espanhol. Jorge Semprún é muito interessante. É maravilhosa obra, enfim. Porque a ideia da gente não é explorar a obra do Primo Levi e os temas do Primo Levi. Sim. Então não é uma coisa só monográfica, né? Sim. E os temas dele abrem para o mundo e abrem também para a interlocução com outros autores. E o Semprún entra aí nessa vertente, né? Quer dizer, que também passou pelo campo, não como o Primo Levi, né? O Levi passou por um campo de extermínio, que é muito diferente, mas o Semprún tem uma certa ideia do que se trata, né? Escreveu uma coisa importante. E aí é bacana porque o Joel vai falar, né, dentro dessa chave psicanalista também, né, sobre a importância de processos de elaboração e simbolização via escrita, via palavra, de traumas históricos. Então, é uma discussão importante. Depois, inclusive, Rosana, essa é uma parceria intelectual que a gente está desenvolvendo com a psicanálise, né? Porque temos o Joel no livro, falando sobre Primo Levi e Semprún e as questões da psicanálise, e na revista Urbinek temos um ensaio muito bonito do Eduardo Vidal, da letra freudiana, sobre o riso em Primo Levi, né? O riso leviano, o lugar do riso, que é um assunto completamente contraintuitivo, né? Quer dizer, pensa Primo Levi, campo de extermínio, onde é que está o lugar do riso? E tem humor. A primeira frase do prefácio do Eixo do Homem já começa com uma ironia, né? Por una sfacciata fortuna, por uma grande sorte, olha só, começa assim. Fui levado para Auschwitz quando Auschwitz já não era mais, etc. Então, mas começa, quer dizer, depois diz assim, olha, quando eu cheguei em Auschwitz as condições eram melhores do que foram em 43. Ok. Não, a gente começa por una sfacciata fortuna. Quer dizer, tem uma coisa de humor nisso, né? Claro. É um humor estranho, né? Como também tinha a comparação feita pelo Davi Rousset do campo como uma experiência ubuesca, né? No livro dele sobre o campo de extermínio. O personagem do Jarry, que ele está fazendo referência, né? Exatamente, do Jarry, do Alfredo Jarry. Mas, enfim, depois temos continua voltando para o livro, né? Temos a Jeanne-Marie, né? Isso. Não é, Rosana? Isso, ela vai discutir, sobretudo, é muito interessante, é um texto curto, acho que muito, muito incisivo, ela vai questionar esse estatuto ambivalente da racionalidade, é um assunto bastante discutido, né, na obra do Primo Levi, como através de uma escrita racional, científica, sóbria, bastante contida e, ao mesmo tempo, muito desconfiada, né, dessa própria racionalidade, né, que ele mesmo emprega. Então, ela vai pensar aí esse estatuto ambivalente, né, E é uma coisa legal, né? Como é que outros autores desaguam no Primo Levi. Eu tenho essa impressão, Rosana. Como se tivesse um curso, né? E ela deságua um Walter Benjamin no curso do Primo Levi. Isso é muito interessante. Porque eu acho que a nossa função como intelectuais não é repetir o que os autores dizem, é fazer conversar quem nunca conversou. Você põe o Benjamin com a Hannah Arendt com o Primo Levi, entende? Que a gente pediu, inclusive, para o Eduardo Jardim fazer, né? É um dos capítulos, né? Exatamente. Quer dizer, como é que a Hannah Arendt vê o Primo Levi, né? E a mesma operação com a Viviana Ribeiro, né? Que vai fazer um diálogo nunca existente entre Primo Levi e a Virginia Woolf, né? Ambos escrevendo um pouco na mesma época. Além do que, ali no Entre Guerras, né?
preocupada com essas questões do avanço do fascismo, do embrutecimento, enfim. É bonito, né? Que é também uma operação imaginária, né? De encontrar completamente. esses escritores. E a Viviana, Rosana Viana, é aluna do doutorado de Direito. Isso. Quer dizer, botar também a turma discente, na produção discente do livro. Então, você tem a Jeanne-Marie Gagné-Ban, você tem o Joel Birman, né? O Maurício Rocha, também seu colega do Direito, aí, né? Que também vai entra trabalhar uma mais menina, quer dizer, uma menina, entra uma jovem pesquisadora, né? Estreia, né? Numa coletânea dessa com um ângulo inusitado, que a Rosana chamou atenção. Quer dizer, Primo Levi e Virginia Woolf, né? Sensacional. Interessante isso, né? E aí, enfim, terminando, a gente tem o próprio Maurício Rocha, que também não é seu colega lá no Direito, isso, lá do Direito. Né? Faz uma análise muito minuciosa e detida desse título, É Isso um Homem, né? Lendo porções expressivas da obra do Primo Levi, cotejando com a historiografia também, né? Posterior. E a dobradinha entre a Andréa Schettini e a Maria Isabel Varela, também colegas. É um belíssimo texto, colegas do que aí pega a interface do direito, né, com o Primo Levi. Andréa Schettini e a Isabel Varela. Vejo uma beleza, um primor de texto. É uma beleza, né? Essa tensão também entre o documento, né, a necessidade da linguagem do direito da prova, né, fidedigna, e a ausência, muitas vezes, disso, e a ausência, na escrita claro, do Primo Levi, né, que está trabalhando no registro da memória, da fabulação, né, que transforma tudo isso num trabalho de linguagem. Então, é muito bonito o caminho que elas fazem no texto. E aí, no final, eu achei que devia fazer um pós-fácil para dar uma... Na verdade, eu e a Rosana começamos a escrever um prefácio, e aí, quando chegou na página 45, a Rosana, assim não vai dar. Né? Aí fizemos uma apresentação inicial. Eu falei, breve. Renato, assina esse pós-fácil, não é possível, você tem uma pesquisa tão longeva, enfim, detida sobre a obra do Primo Levi, tem que ventilar isso para os outros. Aí fiz uma bio pequena e um corrido sobre a produção bibliográfica dele. Eu acho que é uma primeira... Para quem está chegando no Primo Levi, acho que aquilo pode ajudar um pouco, né? E pode estimular a leitura dos capítulos anteriores. Eu recomendo como leitor, que foi onde eu aprendi, basicamente, quase tudo que eu estou discutindo aqui foi no seu pós-fácil. E só para a gente terminar, isso que vocês falaram, né, não só sobre o livro, da importância dele, de tudo isso, né, das aberturas, né, e do desaguar de outros autores nessa conversa, espero que esse livro faça algo também que... Eu não ser especialista na área, mas imagino que seja algo que vocês estimulem e desejem, né? A hora também, cada vez mais, do Primo Levi conversar com os nossos autores brasileiros, com as experiências memorialistas de totalitarismo no Brasil. Sim. É algo que eu pretendo fazer, por isso que fiquei muito feliz com o convite de vocês, para me aproximar do trabalho, para aprender sobre o Primo Levi, porque isso aí urge, né, para a gente, né, entender essa questão do humano, né, e dessas experiências. Porque, Fred, o Primo Levi, ele traz o geral, o comum do humano, mas também dá passagem para queixas particulares, que tem a luta antirracista, a luta anti-homofóbica, quer dizer, a luta antimisógina, a luta feminista, quer dizer, você tem várias lutas que são específicas de certos conjuntos de problemas. Acho né? que o Maurício usa uma expressão dele muito feliz, né, que é trabalhar com os marcadores de impossibilidade existencial, né? É isso. E você tem o comum ao mesmo tempo, porque isso tudo está inscrito na órbita do humano, porque a gente às vezes esquece o comum, né? A impossibilidade existencial é uma questão do exatamente contemporâneo, né? Muito obrigado. Então a ideia do Centro Primo Levi é isso, a gente tem um espaço para falar do Primo Levi e dos temas dele, né? Quer dizer, ou seja, jogar a bola para frente e não ficar só fazendo homenagens ao personagem, que, aliás, ele merece todas, né? Mas não é só isso que a gente quer fazer. Eu acho que a melhor homenagem a ele é não ficar fazendo homenagem a ele. E fazer o gesto de passar, né? Não como você falou, né? Como vocês falaram, de um escritor datado numa certa experiência da história, exatamente. Mas um escritor que tem um pensamento aberto, contemporâneo, universal, e que pode ser, né, utilizado para muito além, né, do que já é extremamente fundamental de ler, que é a experiência, né, do Holocausto, de tudo que eles viveram. Bom, muito obrigado pela conversa com vocês dois. Obrigada a vocês. Né? Espero nós que agradecemos. Espero que os leitores... A oportunidade é ótima de trocar, essa primeira troca nossa de ideia que vai dar passagem a muitas outras. Ainda vai germinar. Vai germinar. Espero que os leitores também germinem bastante, né? Porque é um livro realmente super importante que a editora da PUC está lançando. Isso, a gente deve agradecer muito, né, ao Felipe Gomberg e a toda a equipe, a editora PUC. Sim. São muitos apoios ao Instituto também de Humanidades, Estudos Avançados em Humanidades, não é? Aqui o Centro Primo Levi está
vinculado, o apoio do decanato, do CCS, CTCH, enfim. Esse apoio institucional é importantíssimo, nossos departamentos. Para esse projeto vá adiante, vá incorporando outras vozes, outras interlocuções. É isso, então. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada Felipe. a você. Obrigado, editora PUC. Obrigadíssimo. Um abraço. Até a próxima. Tudo de bom. Até. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Renato Lessa, Rosana Colbines e Frederico Coelho no nosso podcast, falando sobre o livro Mundos de Primo Levi, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a Numa Editora. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.